Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tava fazendo aqui uma imersão, né, de 7 dias. Na verdade, eu já fiz ano passado, mas eu ainda estou com acesso, então eu fiz novamente esse ano, né, que é a imersão falando sobre amor próprio. E hoje foi uma aula muito especial, assim, porque falou sobre a criança interior, né? E como esse assunto é importante, gente. Eu fiz até algumas anotações aqui sobre essa aula. Vou comentar algumas com vocês. Esqueci de trazer meu caderno de anotação da imersão, mas enfim, eu anotei numa folha aqui. E assim, gente, como é importante a gente dar atenção à nossa criança interior e também ter amor por nós mesmos, né? Então, o que acontece? A primeira reflexão que eu entrei, né, é a respeito de quem eu era criança, né? Qual era o meu lado luz e o meu lado sombra. Eu sempre trago muito essa pauta aqui de lado luz, lado sombra, porque é importante a gente refletir sobre eles, entender que eles coexistem e que tem que ser equilibrado, né? Os dois têm um objetivo na nossa vida, tem um propósito, né? Então aqui eu escrevi, e o que é importante de você escrever sobre isso, porque às vezes a gente se desconecta da nossa própria essência, né? E a nossa essência, ela tá lá desde a infância, só que a gente foi se moldando por conta de traumas, né? De acontecimentos da nossa vida, a gente foi se moldando e com isso, muitas vezes a gente se distancia da nossa essência, sabe? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, que eu era uma criança muito criativa, intensa, divertida, empolgada, amigável. Gente, eu tô gravando esse vídeo no trabalho, tá? E eram meus pontos fortes. E principalmente a criatividade e a empolgação, né? Porque essa questão da intensidade eu sempre tive. Até hoje, é algo da minha essência que até hoje eu sinto muito forte. Mas o que acontece? Mesmo assim, eu acredito que eu me julgo muito pela minha intensidade. Só que eu vim aprendendo que eu posso depositar essa intensidade nas coisas que merecem essa intensidade. Tem muita coisa que não vai merecer a minha intensidade, entende? Então, por exemplo, o trabalho. Se a mesma intensidade que eu tentasse ser aceita pelos outros eu usasse para o trabalho, para estudos, imagine aí. Então, a gente também tem que saber direcionar, né? Alguns pontos da nossa personalidade, do nosso jeito, da nossa essência. E essa empolgação que a criança tem, aquele olhar mais divertido, aquele olhar mais puro, mais amoroso, né? A gente sabe que o mundo não é assim a realidade, mas você tem que romantizar a sua vida, você tem que romantizar seu mundo. Aí entra até um papo mais de lei da atração, né? Você é Deus, é co-criador da sua realidade. Então, você tem que ver a sua vida de uma forma mais romantizada, entende? E como a nossa essência tá lá na infância. E às vezes a gente se anula tanto que a gente perde essa conexão da criança, que é quem a gente é de fato, né? E se perdoar, não se culpar, acolher essa criança, que inclusive você tem que saber distinguir o seu lado maduro e o seu lado imaturo. O imaturo é a criança, o maduro é você agora. Às vezes é difícil, né? Que a gente fica assim, ai, mas eu não entendo por que eu não tô conseguindo, por exemplo, sustentar uma decisão. Fica aquela agonia, aquela coisa. É a sua criança. Você precisa condenar ela? Não. Você precisa julgar? Não. Você precisa acolher e passar a confiança que ela quer que você passe, né? Só você sabe o que você viveu. Então, por exemplo, eu sinto que eu tive muito trauma de rejeição. Então, sempre que a minha criança, ela tenta agir, ela tenta explodir, ela tenta fazer birra, eu sei que é porque algum gatilho de rejeição foi acionado. Então, assim, é um processo de autoconhecimento. Você vai ir conhecendo isso você, mas primeiro você tem que tomar consciência a respeito de quando é você agora, um adulto que tem maturidade, que tem discernimento, que é sábio, de quando é a sua criança. Ela vai fazer birra, ela vai causar intrigas, enfim, gente, vocês entenderam, né?
E aí, você tem que saber distinguir e colocar um limite nela, entendeu? Porque não é você agora, é a criança, algum gatilho foi acionado nela. E todos os dias é importante você tirar um tempo para você poder se acolher, né? Eu até anotei aqui como é importante, né? Você vai parar, entrar em um estado ali mais meditativo e se perguntar como eu estou me sentindo agora, o que eu preciso nesse momento, entrar nessa reflexão, se conectar com essa criança e entender o que está incomodando ela. Porque incomoda ela e incomoda você, entendeu? Às vezes é algo que você pensa, mas por que eu tô dando tanta importância para isso? Porque não é você, é a sua criança. Você tem que saber identificar e diferenciar e impor um limite para ela. Não é julgando, não é condenando ela. Você vai entrar em um estado e falar, tá tudo bem, eu estou no controle. Muitas vezes eu te abandonei, eu negligenciei você, mas agora não, eu tô aqui, eu consigo. E você vai ver que com amor a você mesma e a sua história, a sua jornada, você vai ir se curando de traumas, você vai ir curando a sua criança, criando esse vínculo mais de confiança entre vocês, porque você muitas vezes está desconectada, né, da sua criança, então se maltratando, se julgando, se moldando para ser aceita pelos outros e deixando a sua essência de lado. Então, essa criança sempre vai estar gritando dentro de você, porque você está aceitando coisas que não é você, não é sobre você, mas você agarra aquilo e pega aquilo para você. Então, o que acontece? Reflita se o que você está fazendo é a sua criança ou se é você, e se você está tentando se moldar, entrar até numa performance para tentar ser aceita, né? Então toma consciência disso, tá? E a partir disso você acolhe essa criança e viva a sua intensidade, viva a sua autenticidade, na verdade, né? A sua autenticidade, quem você é. Se ame e se acolha, tá? É muito importante você ter esse amor, esse carinho por você mesma. Você merece isso. Você não gostaria de ser tratado por alguém da forma que você se trata internamente. Ou não trataria alguém da forma que você se trata internamente. Tenha mais amor por você, por toda a sua jornada, tá? E é isso, eu vou trazer mais alguns tópicos sobre amor próprio.